Olá, pessoal! Hoje, nossa aula número 10. Nossa aula que nós vamos estar falando hoje sobre os verbos na língua de sinais. Verbos. De acordo com o quadro Carnop, em 2004, os verbos que não possuem marca de concordância são aqueles que permanecem no infinitivo. Aqueles verbos que têm as terminações ar, er, ir. Lembra-se, na língua portuguesa, dos infinitivos, que se referem à pessoa do discurso. Eles não se flexionam quanto à pessoa e a número. Por exemplo, eu, amor, amar no sentido de amar, né? Ela, nós. Então, você observou que eu fiz o mesmo sinal para amor, escuta aqui dentro do meu peito, e só mudou as pessoas do discurso, ok? O verbo aprender com a terminação er, aprender. Eu aprendo. Tu aprende. Ela. Eles aprendem. Nós aprendemos. Mesma configuração de mão, ponto de articulação, mas as pessoas do discurso são diferentes. Então, não se flexiona verbos no infinitivo para pessoa e número. Esta é uma categoria de verbos na língua de sinais estudados por quadros e Carnop em 2004. Temos um segundo grupo, uma segunda categoria de verbos na língua de sinais que já vão ter concordância, que vão se flexionar em pessoa, número e aspectos, divididos de acordo com quadros 1999 em verbos com direcionalidade, aquele que vai ter movimento que sai do sujeito para o receptor, ó, o verbo dar. Então, ó, você me dá, dar, eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá. Eu dou a ela, ela me dá. Tá bom? Então, esse verbo concorda com a pessoa, ele se flexiona, ok? Responder, mão em R. Eu respondo para você, você responde para mim. Eu respondo para você, você responde para mim. Olha, o movimento parte de quem está falando no discurso, tá bom? Nossas aulas estão sendo presenteadas com o canto dos pássaros, ó. Perguntar. Eu pergunto para você, você pergunta para mim. Olha a direção do movimento. Eu pergunto para você, você pergunta para mim. Eu respondo para você, você responde para mim. Eu dou a você, você me dá. Ok? Temos também, de acordo com os estudos linguísticos, verbos de orientação, que vai determinar aonde as coisas estão, ok? Então, eu posso ter, ó, uma mesa, a configuração de mão para copo. Copo, coloco. Então, eu coloco no espaço uma mesa e coloco um copo em cima da mesa. Eu posso pegar esse mesmo copo, esse meu armário está aqui, ó. Eu determinei que ele está aqui.
Então, eu abro a porta do armário, pego o copo e coloco o copo dentro do armário. Então, são verbos que têm orientação, que estão relacionados com a locação, o local. Há uma iconicidade, uma semelhança, onde cada coisa, o contexto, né, para clarear mais de acordo com quadros em 2004. Temos os verbos classificadores, que este é um tema que eu particularmente, classificador a gente vai usar o CL, classificador. Gosto muito porque estes verbos classificadores, eles nos ajudam a absorver melhor essa língua que é realizada no espaço. Vamos ver como isso acontece? Inclusive, convido você a procurar no YouTube, no canal, meu canal Elisete Monteiro da Silva, verbos classificadores. Eu tenho uma explicação, uma aula explicativa só sobre verbos classificadores que vale a pena você conferir, ok? Verbos classificadores, eles são marcadores de concordância para pessoas, coisa e animal. Classificador para pessoa e animal, de acordo com Felipe, 2007. Então, eu tenho o verbo andar. Então, eu tenho a palavra A-N-D-A-R. O que anda? O que anda? Então, eu tenho bicicleta, andar de bicicleta, ó. Pedalar, bicicleta. Eu tenho o carro, lembra que eu falei agora há pouco para vocês na aula anterior a respeito do carro, desse movimento de dirigir o carro, de segurar a direção? E esse carro, ele é o quê? É um classificador? Lembrando que o classificador vai ser uma configuração de mão para carro, hein? Lembra que eu falei para vocês o carro, que tem uma semelhança, e o carro, que vai ser o configuração de mão correta para carro, tá bom? Então, é importante se ater também. Andar na ponta dos pés. Eu suponho não, uma pessoa tem duas pernas, então aqui representa duas pernas de uma pessoa em movimento, ó. Uma pessoa andando, duas pessoas andando. Agora, andar na ponta do pé, ó. O movimento do corpo. Agora, o animal que anda. Esse animal que anda, a configuração de mão em 5. E a patinha. E se fosse um leão? Patão, né? Você incorpora a pata do animal que anda. É um verbo classificador. O classificador, para coisa, ele traz característica de alguma coisa. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem a língua de sinais com mímica, com pantomima, etc e tal, que é o caso do vaso, ó. Se eu tenho um vaso assim, você viu o objeto no espaço. Eu podia ter um vaso assim. Então, você desenha no espaço a característica de alguma coisa que pode ter iconicidade, semelhança com o objeto ou necessariamente não. Cair. Então, eu tenho o verbo cair. Então, eu falei para vocês que isso aqui significa uma pessoa em pé. Então, essa pessoa estava andando e ela escorregou, ó, escorregou ou ela caiu. Caiu. A mão em B. Ó. Carro. E esse mesmo carro que pode também bater, ó, bater. Ou eu posso ter o quê? Um carro, ó, paralelo ao outro que vai estacionar. Se eu tivesse, ó, a configuração de mão para carro, e eu tenho o que? Um
congestionamento de carros. Então, você consegue, através dos verbos classificadores, ver no espaço. Então, eu tenho cair, né? A pessoa estava andando e caiu. Eu tinha um papel na minha mão, ó, aqui. Então, olha, é como se eu tiver aqui, ó, o papel. Aí ele vai cair, ó. Então, a mesma coisa, o papel que não está aqui, mas que cai. Ele já cai levemente, por ser um papel leve. Eu tenho o copo que está na minha mão, que, ó, cai. E eu também posso ter, por exemplo, um avião que estava voando e caiu. Eu posso ter uma pessoa que estava andando, ó, duas pessoas andando, e essa cai. Então, quando você faz esse movimento de cair. Então, verbos classificadores na língua de sinais é um tema muito interessante que vale a pena você assistir o vídeo que está disponível no YouTube, verbos classificadores, ok? Bons estudos, fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, beijo no coração.